Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz com a noite de hoje, alegre mesmo. Estou no meu coração regozijando, porque estar entre os irmãos aqui tem um significado bastante especial, representa muito para nós, para a nossa vida, o nosso ministério. Eu quero louvar ao Senhor Jesus Cristo de maneira pública, pela existência desta igreja, pela vida de seu pastor, o pastor Ezequias, pelo carinho como os irmãos nos receberam. Louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio, fez o convite para que estivéssemos aqui, representando o nosso presidente da ETAD, o pastor Terence Bernard Johnson. Enfim, irmãos, estou alegre com Jesus e me sinto muito honrado de estar entre os nossos queridos irmãos. Se o irmão do nosso som puder dar um pouquinho de retorno aqui para mim, eu fico agradecido. Prometo que eu não vou gritar, viu, irmão? Fica tranquilo. Meus queridos irmãos, nós temos um tema muito importante hoje, na abertura desses trabalhos, e o tema é a respeito daquilo que nos define, que nos caracteriza como adolescentes pentecostais. Claro que os adolescentes, eu deixo para os adolescentes, né? Não tem como eu ser adolescente pentecostal, quando muito pentecostal. Minha fase de adolescência já passou. Mas o que será que nos faz ser, que nos coloca em condição de sermos identificados como pentecostais? Este é o assunto que temos a tratar. Antes de irmos exatamente ao texto bíblico e aos pontos que quero destacar, eu trouxe ali uma foto que quero mostrar aos irmãos, para que os irmãos conheçam a minha família. Pode passar a nossa tela do slide, por favor? Aí, então aí está o Estevão, que veio me acompanhando hoje, é meu menino mais velho. A pequenininha é a Amy Beatrice, é nossa filhinha, tem 6 anos. E a minha esposa, que está ali, Ana, e graças a Deus essa é a minha família. Então, quando a gente vai fazer foto para aparecer no Facebook, é essa aí. Agora, de verdade, nós somos como na outra foto. Pode pôr aí, meu irmão. É essa turma aí. Lá em casa, o mais normal lá baba, irmão. O pessoal lá em casa não é brincadeira, não. Mas graças a Deus por essa família tão abençoada que o Senhor nos tem concedido. Mas vamos adiante, próximo slide. Eu vou ler um texto bíblico com os irmãos que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. O versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra do Senhor. Meus irmãos, conforme está contado aí, eu fazia parte, quando adolescente, de uma igreja, lá no Rio de Janeiro, em um bairro terrível, violento, onde os cultos eram interrompidos por causa dos tiroteios. Nossa família é toda de São Paulo, mas muito cedo nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, porque o meu pai, como disse o pastor Ezequias, foi trabalhar na CPAD. Então lá nós morávamos em um bairro chamado Vila Kennedy. Se alguém já ouviu falar da Vila Kennedy, foi certamente no noticiário policial. A coisa lá não era brincadeira, e não é ainda. Mas havia uma congregação muito boa, pequenininha, mas muito abençoada, perto da nossa casa, e nessa congregação havia um irmão, um presbítero, chamado Genaro, e a tarefa do irmão Genaro era dirigir os cultos na igreja. O irmão Genaro tinha um jeito muito especial, um irmão nordestino, muito carismático, muito amoroso, e todo culto, não havia um em que não acontecesse, o irmão Genaro cantava um hino, e o hino era assim: eu sou pentecostal e tu, eu sou também. Se você ainda não é, não saia de Jerusalém.
E era um momento de expectativa do culto. Todo mundo esperava. Na época eu tocava na banda, então, se todo culto você repete aquele hino, você já cria até as manhas, os arranjos, os macetes, e assim era um momento de expectativa. Agora a pergunta é a seguinte: o que dava ao irmão Genaro, a todos nós, membros daquela igreja, a nós que estamos aqui, ao povo de Deus, a certeza de poder declarar-se pentecostal? Porque ser pentecostal é muito mais do que ser assembleiano. E eu amo ser assembleiano. Os irmãos repararam o meu nome, não é? Gunnar Berg. Se acabar a Assembleia de Deus, eu tenho que ficar para apagar a luz, irmão. Não, tem que ser o último a sair. Se desse uns 5 minutos na minha cabeça e eu pensasse, eu vou para outra igreja, chegasse numa igreja batista com carta de mudança, o pastor ia dizer, volta que é tribulação. Tem que ficar na Assembleia de Deus, não pode sair de lá. Então eu amo esta igreja, amo de coração. Mas o fato de ser assembleiano, de trazermos uma Bíblia de estudo pentecostal, um exemplar da harpa cristã, o fato de termos em nossa casa, quem sabe, uma coleção vasta das lições bíblicas da escola dominical, quando muito, nos torna assembleianos, mas não faz de nós pentecostais. O que é que faz de nós pentecostais? Por que é que nós temos a possibilidade de dizer que somos pentecostais? Eu vou exemplificar o que me vem à mente quando eu penso sobre os pentecostais e quem eles são. Eu me lembro de 3 grupos muito específicos que havia próximos de nós, ali no estado do Rio de Janeiro, e esses 3 grupos definiam-se por um jeito próprio, de falar, de vestir, uma maneira única de servir ao Senhor. Um grupo da minha mocidade eram os rapazes, os homens especialmente, e nós tínhamos o hábito, quando solteiros, de frequentarmos as vigílias que aconteciam na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, porque vigília boa é longe, se for perto de casa não funciona, tem que ser longe. Então era uma vigília que você pegava o carro, andava 1h30, 2 horas até chegar. Irmão, para ir na vigília, se você fosse homem, tinha uma roupa específica para ir. Então o pessoal saía de casa com o terno e a camisa mais brilhosos que encontrasse pelo caminho. Tinha uns e outros mais ousados que parece que tinha um terno assim meio metalizado. Sapato só era digno se fosse de 2 cores para cima. Sapato só preto, só marrom não resolve. Eles eram pentecostais. E eles expunham que eram pentecostais muito pela maneira como se vestiam. As moças também tinham um jeito muito próprio, muito característico de se arrumarem para ir a essas vigílias, para participar dos congressos. E todos eram pentecostais, mas não é isso o que nos faz pentecostais. Há um terceiro grupo, que eu também quero citar. No Rio de Janeiro funcionou durante muitos anos um instituto bíblico icônico, emblemático, chamado Instituto Bíblico Pentecostal, que, aliás, o pastor Ezequias citou no último livro que escreveu, fundado pelo pastor Lawrence Olson. Irmãos, os alunos que estudavam no Instituto Bíblico Pentecostal, normalmente saíam do centro da cidade do Rio, de trem, descendo pela linha férrea, faziam uma pausa na estação de São Francisco Xavier, pertinho do Maracanã, aquele grande estádio de futebol, estudavam a Bíblia à noite, depois pegavam o trem outra vez e seguiam para as estações que iam até a Baixada Fluminense. Esses homens, essas irmãs, saindo da Central do Brasil e indo para o Instituto, e saindo do Instituto seguindo para suas casas, eles vinham arrumados, embora chegando do trabalho, como se estivessem indo para a escola bíblica dominical, com a melhor roupa que você podia colocar para um domingo de manhã. Então, eles não chegavam aí exatamente de terno e gravata, mas iam bem vestidos, bem arrumadinhos, e iam no trem com um violão, tocando, cantando hinos, e os vagões funcionavam como se fossem congregações, templos,
e eram todos pentecostais. Aliás, onde eles estudavam? No Instituto Bíblico Pentecostal. Eles eram pentecostais também. Mas os irmãos perceberam que até este momento, tudo aquilo que eu pude dizer sobre estes grupos especialmente, resumiu-se à forma, resumiu-se à maneira de ser, à maneira de vestir, de trajar, pois isso chama a nossa atenção porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo e falando sobre os tempos trabalhosos, disse que nestes últimos tempos haveria homens amantes de si mesmos, e Paulo arremata dizendo que têm a aparência da piedade, mas negam a eficácia do amor. Deles, afasta-te. Quer dizer que a aparência da piedade é um risco sério e danoso. Adiante, meu irmão, por favor. E se é verdade que os pentecostais temos um jeito próprio de ir e vir, de ser, de estar, então pode até ser que o traquejo nos denuncie, mas trejeito não nos faz ser quem somos. Ninguém é pentecostal porque vem para a igreja de terno, ninguém é pentecostal porque é filiado às Assembleias de Deus, ninguém é pentecostal porque tem esta ou aquela publicação de livro, de revista ou mesmo de Bíblia. A cultura pentecostal é incapaz de nos encher do Espírito Santo. Então vamos entender biblicamente o que significa ser pentecostal. Nós vamos meditar nos 2 capítulos pentecostais da Bíblia, Joel, pode seguir, Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2. Começando pela profecia de Joel, diz assim: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias eu derramarei do meu espírito. Joel capítulo 2. Agora, correndo para Atos capítulo 2, versículo 14 a seguir, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. Meus irmãos, aí estão os versículos que explicam o que é ser pentecostal. Quer dizer que se somos pentecostais, nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Fomos batizados, falamos em outras línguas, experimentamos os dons espirituais. A forma não nos faz pentecostais. Arrumaram uma máscara que sufoca menos. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, irmão. Fui muito atento agora. Pronto, aí, maravilha. Ficou até estéreo o som, né? Que benção. A forma não nos faz pentecostais. A maneira como andamos, pensamos, não nos faz pentecostais. O Espírito é que nos faz ser pentecostais. É o Espírito Santo em nós que muda a maneira como nós pensamos. É Ele que transforma as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos sonhos. É pelo Espírito Santo que você se sente motivado, impelido, movido a colocar a sua vida sob a vontade do Senhor. Isso é ser pentecostal. Agora eu preciso que os irmãos prestem muito atenção em uma coisa. Embora eu esteja aqui, conforme a palavra de Deus diz, não é invenção minha, a palavra de Deus diz, lendo e afirmando que aquilo que aconteceu em Atos 2 é cumprimento do que aconteceu, do que estava predito em Joel capítulo 2, para o nosso espanto, para a nossa tristeza, para o nosso horror, muitos teólogos ditos pentecostais estão desmentindo. Eles estão dizendo, veja bem, que quando Pedro citou
que aquilo era o evento predito por Joel, Pedro estava dando uma forçada no texto para encaixar uma interpretação da qual ele gostava e que ele achava que ia dar bem e bom resultado naquele momento em que os crentes estavam sendo batizados com o Espírito Santo. E isso você pode ler, você pode ouvir sendo dito por pensadores, teólogos ditos pentecostais. Então, antes mesmo de corrermos aos efeitos do Espírito na nossa vida, há uma coisa que nós precisamos afirmar: que o jovem pentecostal, o adolescente pentecostal, aquele que é pentecostal de verdade, acredita na palavra de Deus e não desconfia de nada daquilo que a Bíblia diz. É o Espírito que testifica a verdade bíblica no seu coração, o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, o mesmo Espírito, conforme disse Pedro. Ele escreveu dizendo assim: ora, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos escreveram movidos pelo Espírito. Este Espírito, quando você lê a Bíblia, atua em seu coração de tal forma que você não pega a palavra de Deus para ficar catando o erro nela, como eu já vi muita gente fazer e até publicar livros para isto. Não. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, confirma a si mesmo, e esta palavra diz que pentecostal é aquele que toma as Escrituras de maneira plena, prega as Escrituras, aceita as Escrituras. O texto áureo da inspiração da palavra de Deus diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu vou arriscar aqui e vai ser muita ousadia da minha parte, mas lá no grego, fazer isso na frente do pastor Ezequias é brincadeira, né? Lá no grego, a palavra que está nesse texto para inspirado, irmãos, é theopneustos. É o fôlego de Deus, é o sopro de Deus, é o Espírito de Deus. Quer dizer que a primeira coisa que te marca como pentecostal não é nem falar em língua estranha, não, que eu quero que aconteça, porque tem que acontecer, porque é uma promessa e você precisa dela. Mas antes disso, é aceitar a palavra de Deus de maneira integral, de forma plena, de maneira que você não seja levado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma mentira, por nada que queira desqualificar e desacreditar a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, o Espírito Santo confiou-nos uma palavra que não tem prazo de validade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma palavra que tem origem divina. Você já prestou atenção no versículo que abre o livro do Apocalipse? Esse versículo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E a gente pensa que a revelação foi para João, né? Primeiro para Cristo, depois por um anjo, Cristo a enviou a João e a testificou a ele. É a abertura do livro do Apocalipse, a origem divina da palavra de Deus. E o que esta palavra nos ensina? Que nós podemos ter o Espírito Santo, mais que habitando em nossa vida, podemos ter o Espírito transbordando na nossa vida. Podemos ter esse Espírito transformando a nossa vida, impulsionando a nossa vida, motivando a nossa vida, fazendo com que o nosso coração reconheça a autoridade e a soberania de Deus e a beleza permanente da palavra do Senhor. Eu sempre fiquei pensando, que coisa incrível, como é que Pedro, ao ver o Espírito Santo descer sobre si e sobre os seus irmãos, companheiros, identificou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. É claro que Pedro, como todo menino judeu, era instruído nas Escrituras. Todo garoto judeu, especialmente, era instruído na palavra de Deus desde pequenininho. Então não há segredo, não há mistério, não há nenhuma estranheza em que Pedro conhecesse a profecia de Joel. Mas daí a entender
que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento daquela profecia, irmãos, daí para isso é um salto. Por que será que ele sabia? Bom, a palavra de Deus traz um versículo maravilhoso, que está na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 20. E a palavra que está aí tem tudo a ver com o Espírito Santo. 1 de João 2:20. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não é o Espírito? O Espírito ensina, o Espírito esclarece, o Espírito coloca na sua mente conhecimento a respeito da verdade que está nas Sagradas Escrituras. Então não foi um chute. Pedro não pensou, deixa eu encaixar um texto aqui para... Não, o apóstolo Pedro, recebendo a unção do Santo, e veja na sua Bíblia que o Santo está com S maiúsculo, do Santo, conhece todas as coisas. É Deus esclarecendo a ele o que estava acontecendo. Então, nós não estamos diante de um texto que foi forçado por Pedro para parecer que aquilo ali que estava acontecendo era desejável, era esperado. Aconteceu porque Cristo prometeu. Ser pentecostal é uma promessa que Deus fez a nós. A ter o Espírito Santo, falar em outras línguas, gozar do poder espiritual, é experimentar o cumprimento de uma promessa. Irmãos, não é uma condição, não, é uma promessa. É claro que essa promessa diz respeito aos que creem, então tem que crer. Mas ela não é para uns e para outros, não. É para todo aquele que crê. Quando o pastor Cláudio passou-me a sugestão do tema e o escopo do que era para ser tratado, havia uma pergunta ali, oportuna, obrigatória. Quando, não era como, quando eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Agora mesmo. A qualquer momento. Promessa é promessa, e o Senhor a cumpre, mediante a nossa insistência em buscá-la. Uma outra coisa muito importante, que deve ser dita, quando nós falamos a respeito desses estudos sobre o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o falar em línguas estranhas que provam, que evidenciam o batismo, os dons espirituais, nós não estamos tirando isso, irmão, da cabeça de algum teólogo exagerado, de algum teólogo menino na fé. Não. Nós estamos tirando isso da palavra de Deus. E aqui eu tenho uma afirmação que eu acho muito oportuna e necessária, especialmente pelo fato de estarmos reunidos aqui, majoritariamente os adolescentes e jovens. Você congrega numa igreja que tem teologia boa, completa, correta, então não vá procurar alimento em outro lugar, ou você vai morrer envenenado. As Assembleias de Deus, por graça de Deus, não é por mérito nosso, destacam-se como a igreja que mais corretamente ensinou a Bíblia, desde a sua primeira hora. Se você procurar nos estudos teológicos reformados, nos estudos teológicos das igrejas históricas, não é que eles fazem de conta que não existe o batismo, não é que eles fazem de conta que não aconteceram os dons espirituais. É um pouquinho pior. Eles dizem, aconteceu, não acontece mais. Já foi, não é para agora, era só para aquele momento. Alguns anos atrás, vai quase uma década isso, eu fui contactado por uma grande editora do nosso país, que publica livros pentecostais, e essa editora pediu-me para fazer leitura, verificação de uma obra de teologia pentecostal. E eu fui lendo, estava aprendendo bastante coisa, inclusive, até que cheguei no capítulo que falava sobre os dons. Daí eu engasguei, respirei fundo, falei, não é possível. Essa obra está sendo apresentada como pentecostal, mas o autor está dizendo que os dons não acontecem mais, que o Espírito não batiza mais, que não há mais falar em línguas estranhas. Isso aqui não é pentecostal. E no final, a pedido da editora, então eu reescrevi aquele capítulo e ele foi publicado, substituindo o capítulo original
daquela obra. Irmãos, não se trata de preferência teológica, é de verdade bíblica. O Senhor Jesus batiza, o Senhor Jesus derrama do Espírito sobre nós, o Senhor Jesus atua em nossa vida, fazendo com que nós sejamos revestidos de poder. Era tão terrível aquilo que eu estava lendo, era tão horroroso as palavras que eu lia naquele livro e que diziam que o Espírito Santo não mais atuava, que eu precisava fazer aquilo em espírito de oração. E numa certa ocasião, encerrando aquele texto, encerrando a verificação daquela, aquilo é uma baita de uma heresia, né? O que eu vou dizer? Não tinha outra palavra. Encerrando a verificação daquilo, eu ficava orando: Senhor, como esse texto está me fazendo mal. E aí, irmãos, parece que naquele momento, aliás, parece não, naquele momento, Deus me fez lembrar, e eu acho até que eu escutei os acordes de uma autêntica banda das Assembleias de Deus, e as vozes uníssonas de todo o povo cantando: Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, e batiza cada um, pois é o que Cristo continua a fazer. O que me deixa triste, às vezes eu fico até furioso, é ver alguns jovens, alguns adolescentes, alguns mocinhos que vão crescendo e chegam para os seus líderes, para os seus pastores e dizem: eu vou mudar de igreja. Mas por que vai mudar de igreja? Não, porque lá na outra igreja onde eu fui olhar, onde eu fui ver, o pastor lá é tão inteligente, ele ensina de um jeito diferente, eu vou para lá. E você vai olhar a tal igreja, vai olhar a tal pregação, vai olhar o tal pastor, é uma mensagem antipentecostal. E o moço, criado nas Assembleias de Deus, instruído na escola dominical, acha por bem dar as costas a tudo isso e ir atrás de outro aprisco, onde aquilo que está sendo servido é morte na panela, é veneno para a alma. Jovem, fique onde você está, onde o Senhor plantou você, cresça e frutifique aqui, especialmente no contexto desta igreja em Jundiaí. Os irmãos não têm o que reclamar da qualidade do pasto que é servido para as ovelhas aqui. Fique quietinho aqui. Mas as outras igrejas parecem tão aprazíveis, tão moderninhas. Irmãos, esqueça inovação. Pega a Bíblia, leia o Salmo de ponta a ponta, você nunca verá ninguém pedindo na Bíblia para que o Senhor inove o seu coração. Pede sim para que renove, para que avive, para que anime, para que transforma. Renovação o Espírito faz, inovação deixa para lá. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nossa vida. O pentecostal acredita no livro dos Atos e em toda a Bíblia Sagrada. E nós não temos uma teologia que é bairrista, nós temos uma teologia bíblica, autêntica, completa. O ensino sobre os dons espirituais não é fruto de preferência teológica, é fruto de exposição da palavra de Deus. Só tem um jeito de alguém acreditar que Deus não batiza mais com o Espírito Santo: é essa pessoa deixar de ler a Bíblia e começar a ler outras coisas. Porque se ler só a Bíblia, se ler só a palavra de Deus, a conclusão é inequívoca: o Senhor continua a batizar. Adiante, meus irmãos, há uma pergunta que precisa ser bem tratada no nosso estudo hoje. Quando falamos, posso um slide? Quando falamos a respeito do Pentecostes, da nossa igreja, eu não sei se os irmãos já pararam para investigar, para pensar, para meditar. Às vezes eu tenho uma sensação interessante, parece que alguém foi e comeu, engoliu um pedação da história da igreja. Porque lendo a história da igreja, qual é a sensação que você tem? Os apóstolos falaram em línguas estranhas,
Isso encerrou o período da igreja apostólica, quando João morreu. João foi o apóstolo que mais viveu. E aí, depois que João morreu, já no finalzinho do século I, parece que o Espírito Santo, os dons espirituais, o falar em línguas, simplesmente foram abduzidos da história. Ninguém nunca mais ouviu falar de língua estranha. Até que, do nada, de repente, perdido lá no final do século XIX, William Seymour e Parham acharam por bem buscar o Espírito e pronto, o povo voltou a falar língua estranha de novo. Vocês acham que é possível um negócio desse? Que o Espírito Santo tenha inaugurado a igreja, tenha derramado poder, ensinado, dado novas línguas, para ficar 1.700 anos sem ninguém falar nada. E aí, do nada, no final do século XIX, alguém começa a falar língua estranha sem motivo aparente para isso? Não é possível. Eu vou dizer uma coisa, você só escuta e pensa, faz a sua investigação. Mas os livros que dão o tom, a temperatura para a história eclesiástica, desde o fim da era da Igreja Apostólica, sempre estão ali escritos, compostos pelos autores vindos de igrejas históricas, de igrejas não pentecostais, das igrejas chamadas reformadas. É claro que eles não iam dar ênfase à ação do Espírito Santo. Agora eu lhe digo uma coisa, é muito mais fácil provar que John Hus, que Lutero, que Jerônimo Savonarola eram batizados com o Espírito Santo do que provar que eles não eram. Como é que John Hus, talvez você não saiba quem é John Hus, mas eu vou lhe contar brevemente, 100 anos antes de aparecer o grande herói da reforma, chamado Martinho Lutero, houve um homem chamado Hus, e esse homem profetizou, no dia em que ele estava sendo martirizado, que ele estava morrendo, mas dentro de 100 anos Deus levantaria alguém que não poderia ser calado. Foi exatamente o tempo contado no calendário para que surgisse a figura de Martinho Lutero. Irmão, se uma profecia dessa não foi pelo Espírito, eu não sei pelo que foi. A palavra histórica conta que Jerônimo Savonarola acordava a cidade italiana onde ele vivia e começava a pregar às 5 da manhã. E o povo se aproximava para ouvir às 5 da manhã. Você levanta às 5 da manhã chutado da cama se precisar, irmão. Só se a mãe empurrar, pois a cidade inteira acordava para ouvir a pregação de Jerônimo Savonarola às 5 da manhã. Se não for pela ação do Espírito Santo, eu não sei o que é. Há um outro movimento que tem sido tratado como herético, que é o movimento dos montanistas, e eles eram pentecostais, e foram simplesmente execrados na história da igreja, mas Tertuliano disse com toda clareza e segurança que aquilo que os montanistas ensinavam era exatamente o que ensinava a igreja apostólica. Mas de repente eles ou são abduzidos ou são achincalhados na história da igreja. Não é possível que o Espírito Santo tenha visitado a igreja apostólica e depois se retirado da igreja por um período como este, de 1.700 anos, até que no século XIX, alguém começou a falar em língua estranha de uma hora para outra. Não, o Espírito sempre atuou na história. Eu escuto alguém dizer, inclusive há livros escritos sobre isso. Eu até entendo a proposta do livro, e não critico o livro não, porque o livro é bom, eu li. Mas afirmações como o século XX ter sido o século do Espírito Santo, há um livro de história da igreja que tem esse título, né? O século do Espírito Santo. Eu entendo a proposta do autor, mas meu irmão, toda a era é a era do Espírito Santo. Ele nunca deixou de agir. O Espírito Santo nunca esteve quieto, nunca esteve inerte, nunca esteve em silêncio. Ele nunca esteve inoperante. A Bíblia conta e afirma que desde o primeiro instante da criação, o Espírito já regia
pairava sobre a face das águas. Durante todo o Antigo Testamento, ele agiu ainda que de forma pontual, mas ele agiu, dando a palavra do Senhor aos seus santos profetas. A partir do momento em que foi derramado o Espírito Santo, toda a carne, todo aquele que crê, pôde falar em línguas estranhas com o Senhor. Este poder está à disposição de todos, não é privilégio de pastor, não é privilégio de pregador, não é exclusivo de líder, é para todo aquele que crê. E o profeta Joel disse: vossos jovens, vossos moços e moças, é uma promessa que se renova de uma geração para outra. Não tem idade, tem que ter fé. Não tem idade, tem que insistir. Não tem idade, tem que buscar. Não tem idade, tem que procurar. Tem que colocar o joelho no chão e falar em línguas estranhas, conforme o Espírito conceder que você fale. É isso o que o Senhor quer de nós. Nós não estamos aqui simplesmente para um debate e tentar verificar isto ou aquilo como característica pentecostal. Estamos para sair daqui incomodados, não é motivado não, incomodados pelo Espírito Santo de Deus, para buscarmos ao Senhor. A palavra que Pedro usou para dizer que nenhuma profecia é de particular inspiração, antes homens santos falaram inspirados. Algumas traduções dizem inspirados, não é? Mas melhor tradução para isso é impelidos, movidos. Então você não veio para sair daqui motivado, veio para sair incomodado, impelido. Onde você estiver, moço, eu quero que o Espírito Santo provoque você, porque você precisa do poder pentecostal. Você precisa da unção do Espírito. Dependendo da idade que você tiver, daqui 2, 3, 4 anos, não sei, você vai entrar em um campo minado, chamado universidade. E você não pode deixar de fazer faculdade. Você precisa fazer. Fosse fácil, a gente diria, não vai e ponto, mas não é por aí, você precisa ir. Quando você chegar lá, você verá professores que têm de sala de aula o dobro do tempo que você tem de vida. E do primeiro dia até o último dia da faculdade, não haverá um dia em que alguém não desafie a Deus no ambiente universitário. No ambiente universitário você ouvirá dizer que Deus morreu, que Deus não existe, que Ele existe, mas é fraco. Todo tipo de mentira, todo tipo de argumento enganoso será lançado contra você. E você pensa que o alvo de Satanás com essa argumentação é Deus? O diabo não pode nada contra Deus. Um dia o diabo tentou, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, foi derrubado do céu. Agora, crente fraco é alvo preferencial. Jovem que não tem o Espírito é alvo preferencial. Quando entrar na faculdade, passará 4 anos ouvindo alguém dizer: Deus é nada, Deus está morto, Deus não existe, Deus é lenda, Deus é ilusão, Deus é mentira. E se o Espírito Santo não tiver liberdade no seu coração, você sai dali massacrado. Eu estou cansado, irmãos, de conversar com jovens universitários que vêm em crise de fé terrível. Uma coisa é vir com dúvida, outra é com a crise de fé. E por mais que nós tenhamos amor com esses jovens, e temos que ter, por mais que tenhamos afeto por eles, e devemos ter, tem umas horas que dá vontade de catar o camarada pela orelha e dizer para ele: se você orasse, meu filho, 90% disso aí tinha sumido. Se você tivesse comunhão com Deus, você não estava perdido e enganado agora. Busca o Espírito Santo de Deus. Jovem, tenha um momento todos os dias para orar e buscar e clamar e interceder. Eu não sei como é na sua casa, não sei quantos no seu lar são crentes, quantos não são, não sei se no seu lar você tem um canto que possa tomar para fazer suas orações todos os dias. Se não tiver, tranque-se dentro do banheiro, não tem problema.
Mas onde você puder, clame a Deus todos os dias e todos os dias busque o Espírito Santo. Você precisa deste poder, você precisa desta autoridade, você precisa desta unção, você precisa ser armado por estes dons. Tem gente que pensa que os dons espirituais são o enfeite, o adorno da igreja. Que nada, irmão. Dom espiritual é para a gente lutar, é para a gente guerrear. Igreja ataviada e adornada é só no final dos tempos. Agora é briga, agora é luta, agora é peleja. E o Espírito quer armar você. A verdadeira igreja é pentecostal. E não há um momento, não há um século, não há uma era em que o Espírito Santo tenha deixado de agir. Vamos adiante. Agora, uma pergunta, que era aquela que eu me referi há poucos instantes. Quando posso me tornar pentecostal? Eu escrevi aí. Eu fui selado com o Espírito Santo no dia 9 de setembro de 89. É uma data diferente, né? 9/9 de 89. Sabe o que significa tanto 9 nessa data? Nada, significa nada. Quer dizer coisa nenhuma. Mas eu tinha 9 anos também. E quando foi? Em uma consagração de crianças. Aos 9 anos o Espírito Santo me alcançou, me encheu, me selou. E eu falei línguas estranhas pela primeira vez na minha vida. Não há idade para isso acontecer, porque isto é uma promessa. E aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la mesmo agora, mesmo hoje. Meus irmãos, queridos jovens, adolescentes do Senhor, você precisa buscar o poder que vem do alto. Não adianta esperar que o Espírito Santo venha sobre você só porque ele veio sobre os seus pais. Não funciona assim. O fato de você congregar numa igreja tão abençoada também não quer dizer nada, porque essa não é uma promessa institucional, é uma promessa pessoal. É para quem buscar particularmente o Espírito Santo de Deus. Não tem idade. Algumas pessoas buscam o Espírito Santo por anos, e por alguma razão, que a nós não compete explicar, aquela promessa demora a se cumprir. Meu pai foi batizado com o Espírito Santo aos 22 anos de idade, e ele buscou o Espírito Santo a adolescência inteira. Quando ele estava enamorado da minha mãe, a minha mãe fez uma oração e falou com Deus. Eu não estou dizendo para você fazer uma oração como a dela. Isso foi a experiência que ela teve. Ela falou com Deus: Deus, se até o último dia deste ano o Cláudio Ono for batizado com o Espírito Santo, aí eu aceito namorar com ele e casar. Se não, não tem conversa. Meu pai foi batizado com o Espírito Santo às 11h55 do dia 31 de dezembro, irmão. Quase que ele perde 2 bênçãos, não é não? Quase. Eu não estou dizendo para você fazer esta oração, mas para você entender. Para algumas pessoas isso acontece um pouco antes, para outras um pouco mais tarde, para umas mais cedo, para outras parece mais fácil, para outras mais difícil. Agora, uma coisa eu tenho certeza sobre esta promessa: ela diz respeito a nós. Você precisa buscar. Jovem que não ora, crente que não ora, irmão, faz uma conta aí. Quanto tempo você passa nesse celular, agarrado nesse negócio todo dia? O seu telefone é igual ao meu. Ele inclusive tem um mostrador que diz relatório de uso. Vê aí. Quanto tempo de Instagram? Quanto tempo desse diabo de TikTok? Aí a gente quer que numa escola bíblica todos os problemas espirituais sejam resolvidos. Não serão.
Precisa haver quebrantamento e despertamento sério nas nossas vidas. O maior prazer do pastor, o maior prazer do líder, eu tenho certeza do que eu estou falando, era que numa noite como essa o céu abrisse e caísse fogo na cabeça de todo mundo. Entretanto, a pergunta é: você está pronto para este fogo? Este fogo viria sobre você para te ungir ou para te destruir? Para te selar ou para te consumir? Você precisa se santificar. Tem uma coisa acontecendo debaixo da vista dos nossos olhos, ninguém percebeu, ninguém notou. O pecado é íntimo e é pessoal. Pecado é uma coisa íntima e pessoal. As pessoas, quando escolhem pecar, tratam aquele momento do pecado, seja que pecado for, da mentira à pornografia, não importa o que é. Tratam aquele pecado, dão requintes a ele, porque quem gosta de mentir, irmão, mente assim qualificadamente. Quem é viciado em pornografia, está cheio das manhas para consumir a pornografia e cheio dos requintes para não ser descoberto. Pecado é um troço íntimo, é pessoal. Exatamente a cara do que é um celular, não sei se você já notou. Experimenta sair de casa sem esse negócio aqui. Você fica perdido. Você não sabe que rumo tomar. Eu não estou dizendo para você jogar o seu celular fora, não, porque eu também não vou jogar o meu. Mas é só para você entender como isso aqui tem feito mal para você, destruindo o seu relacionamento com Deus. Mas que isso, pastor? Eu até tenho Bíblia no meu celular. Oh, irmão, para de se enganar. Para de mentir para o seu próprio coração. Comece a buscar a Deus com seriedade. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Eu não sei se você percebeu uma coisa, mas o Espírito tem nome e sobrenome. É Espírito Santo. Não habita em qualquer lugar, não. Ora, numa casa há vasos de honra e outros que são para desonra. É que o apóstolo Paulo era um homem de muita cultura. Era um homem refinado, era um homem que não ia usar a palavra grosseira para explicar o que ele estava querendo dizer. Os vasos para honra que há numa casa são aqueles que servem à mesa, são aqueles que estão para a alimentação, são aqueles que estão para o nosso cuidado. Os vasos para desonra são aqueles para receber os dejetos, os excrementos. Quer dizer que se você não é vaso de honra, você é vaso que recebe o esterco, recebe o refúgio, recebe a sujeira, liga a internet, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o TikTok, e todo aquele estrume produzido por Satanás é jogado na sua frente, e você consome avidamente. Vai falar em línguas estranhas como? Vai ter dons espirituais como? De que maneira vai ser cheio do Espírito Santo? Impossível, não vai acontecer. O jovem pentecostal é santo, assim como Deus dele é santo também. Ele não se perde com essas dancinhas que expõem o corpo e a figura na internet. Ele não se perde com as conversas inconvenientes, não se perde com o namoro escandaloso, não se perde com as curiosidades que levam para o pecado. O jovem pentecostal busca ao Senhor, busca a face de Deus. Vê qualquer oportunidade como uma oportunidade para estar mais perto do Senhor. Este Espírito é santo e Ele quer habitar onde há santidade. É hora de nos arrependermos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, porque o Senhor quer batizar. Irmãos, a beleza de tudo isso, a graça que há em tudo isso, é que a misericórdia de Deus é uma coisa tão maravilhosa e tão inesgotável, que apesar de toda a nossa miséria, Ele ainda quer salvar, transformar
e quer encher com o Espírito Santo. Aleluia! E para quê? Para que ter o Espírito? Próximo slide, meu irmão. Porque há uma última pergunta que tem que ser respondida. Nós fazemos uma noite de escola bíblica, dedicamos-nos ao estudo disso, o que é ser pentecostal, como é, para que é, tem que ser respondido também. Senão a gente fica sem saber por que Deus deu poder. Existem 2 grupos teológicos, e cada um tenta apresentar uma razão pela qual Deus enche de Espírito e batiza com fogo. Um diz assim: ora, é para que você possa ser santo. E o outro diz: é para que você possa falar do Espírito Santo, para que você possa evangelizar. Então, para uns, o Espírito vem sobre nós para nos ajudar na santidade. Para outros, o Espírito vem sobre nós para que nós possamos nos tornar evangelizadores. Qual dos dois está certo? Os dois. Porque o Espírito Santo age em nossa vida, tanto para nos impulsionar a uma vida de santidade, quanto para nos impulsionar a falar do Senhor Jesus Cristo. E eu não conheço 2 coisas que caracterizem mais um pentecostal do que isso: ser santo e falar de Jesus. Porque quem tem o Espírito Santo não aguenta ver almas indo para o inferno. Fala de Jesus a todo momento. Irmão, sabe o que está me deixando incomodado nessa pandemia toda? É exatamente o fato de as oportunidades para falar de Jesus estarem se escasseando, estarem rareando. Nós tínhamos chance de falar de Jesus a todo momento. Quem sempre falou de Jesus sabe do que eu estou falando. Quem quer falar de Jesus não perde chance. E agora os evangelizadores sabem como as oportunidades para falar de Cristo estão escasseando. As pessoas têm medo de conversar, têm medo de ser abordadas. Quando você tem a chance de, num comércio, falar com alguém, o contato é rápido. As pessoas ficam um pouco longe, estão assustadas. Eu não as recrimino por isso, não. É um troço que mete medo mesmo. Mas orquestração bem feita essa da parte do inimigo das nossas almas, que privou a igreja de muitas oportunidades para poder falar do amor de Cristo. Para que serve o Espírito? Para te ajudar a ser santo e para te fazer um evangelizador. Você tem que ganhar almas para Cristo. Não importa a sua idade, você tem que ganhar almas para o Senhor. Você precisa falar de Cristo onde você for. Se nada mais é tão errado, as escolas vão abrir. Você vai reencontrar colegas que não via há 1 ano e meio, 2. Você tem que chegar nessa aula, meu irmão, quente, cheio do poder. Você tem que chegar cheio da autoridade, porque o tempo que você teve para ficar com Deus, eles tiveram para se lançar nas garras de Satanás. Você tem que chegar lá, meu irmão, como estavam os crentes em Atos 2, com línguas repartidas de fogo sobre a sua cabeça, para ganhar almas para Jesus. São hordas inteiras seguindo para o inferno sem Cristo, e você só tem uma coisa para fazer: falar do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar contando uma última lembrança que eu saquei lá das minhas memórias. Quando eu era, nem adolescente não era, eu era criança. Eu congregava na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Bento Ribeiro, pastoreada pelo saudoso pastor Horácio da Silva Júnior. O pastor Ezequias certamente lembra-se dele, foi um dos diretores da nossa CPAD, pastor Horácio da Silva Júnior. Todo culto de Santa Ceia, o pastor Horacinho, que era como a igreja o chamava, descia do púlpito e ia tocar os hinos da harpa da Santa Ceia em um órgão que ficava bem ao lado do púlpito. E também quando eram os cultos de batismo em águas, ele ia lá e tocava. Pois é dos cultos de batismo em águas que eu me lembro bem, de ter aprendido um hino da harpa cristã, nunca mais eu esqueci,
E esse hino entrou no meu coração, e há momentos em que, orando para que Deus batize com o Espírito Santo o meu filho, batize com o Espírito Santo a minha filha, batize com o Espírito Santo os jovens da igreja, os adolescentes. Irmãos, eu acho que eu ouço a voz do pastor Horácio cantando esse hino e tocando lá no órgão, o hino que diz assim: assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz, pois dom celeste o Pai mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e dele sempre vou falar, também do selo de amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Com línguas estranhas nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. É para agora, é para já, é para você, não é para mais ninguém, é para aquele que crê, o batismo com o Espírito Santo. Adolescentes, eu vou até ousar dizer, meus filhos, não saiam daqui empolgados não, saiam daqui com seus corações contristados, confrontados, senão não tem porquê. Faça valer a pena todo o investimento da liderança, da sua família, seu próprio em estar aqui. Para tirar proveito dessa semana de escola bíblica, você tem que sair daqui confrontado pelo Espírito. E o que o Espírito tem para dizer hoje é isto: você tem que buscar o poder que vem do céu. Você tem que ser um adolescente cheio do Espírito Santo. Acho que você está cheio de um monte de coisa, menos do Espírito Santo. Começa a jogar o resto aí que não é de Deus, começa a se desfazer dessa bagagem que não vem do céu, e receba o poder que Deus quer dar para você. Esta promessa diz respeito a vós, a nós e aos nossos filhos. É uma promessa que se mantém e se renova de geração em geração. E o Senhor Jesus continua a batizar. Que Deus em Cristo nos abençoe.